Estamos de volta no segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque, canal 15 da NET. Estamos entrevistando a amiga Rosana Valderano sobre direito de família e o novo CPC. Rosana, estávamos falando aqui no intervalo sobre o grande celeuma da área de família, que é alimentos. Talvez mais de 50% das ações versem sobre isso: oferta, revisional, exoneração e a chamada execução de alimentos. O que o nosso telespectador, tanto advogado quanto a pessoa que paga ou recebe, pode esperar de modificação no novo código sobre esse tema? Inúmeras modificações, ao meu ver, todas elas louváveis, né? Apesar de posições contrárias. Eu vejo situações muito importantes, como, por exemplo, a definição em lei do que é dívida atual, do que é dívida pretérita. Nós tínhamos isso em súmula. Então, o Código de Processo Civil, ele trouxe que a prestação alimentícia que autoriza a prisão do devedor é aquela referente aos últimos 3 meses. Então, isso veio, né, expresso agora na lei. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que a incapacidade, né, a comprovação da incapacidade de pagamento, ou seja, a famosa justificativa, ela tem que trazer uma impossibilidade absoluta de pagamento. Porque o que acontece hoje na égide do Código 73? Ele é citado da execução e ele vai ser preso. Mas ele pode apresentar justificativa. Qual é a justificativa? Estou desempregado. Quer dizer, ele está desempregado, nada contra, mas ele está desempregado, mas ele está sobrevivendo. Quem foi que falou que se o pai não está trabalhando, o filho não precisa comer? E a gente está falando de alimento agora natural, comida mesmo, né? Que é o primeiro, aí, a primeira necessidade. A outra justificativa: roubaram meu carro. Eu tive um problema, minha mãe ficou doente. Paga o financiamento. Paga o financiamento, eu tenho consignado. Quer dizer, não é que o filho não tenha que ajudar a sua mãe, não é que ele, né, perdeu o emprego, está complicado, mas alguma coisa tem que ser pago. Então, hoje, pelo que vem no novo código, a impossibilidade tem que ser absoluta. Então, quando o aluno me pergunta o que é a impossibilidade absoluta, vamos colocar aqui que uma pessoa, um exemplo fictício, né, hipotético, um taxista, ele capotou o carro, né? Ele teve perda total no carro, ele quebrou 2 pernas, um braço, 3 costelas. Essa pessoa, definitivamente, ela está impossibilitada de trabalhar, ela não tem como desenvolver atividade laborativa. Ela não tem nem o meio e nem fisicamente. Ela não tem o carro, né? A gente brinca, infelizmente, tragédia pouco é bobagem. Então, essa pessoa perdeu a ferramenta de trabalho, essa pessoa, ela está comprometida fisicamente. Então, nesse caso, eu teria aí uma forte justificativa de impossibilidade absoluta. Claro que a impossibilidade absoluta, ela é temporária. A pessoa também não pode justificar a impossibilidade absoluta eterna. Vocês estão acostumados assim como eu. Você vai para uma audiência, mas como o senhor não pode pagar nada? Não. Mas o senhor vive de quê? Ou a senhora, né? A gente não pode aqui trazer só o homem, a mulher também é devedora de alimentos, eventualmente. Então, o senhor está vivendo de quê? Eu estou vivendo da ajuda de meus familiares. Gente, como é que uma pessoa, um homem de 30, 40 anos, está vivendo da ajuda de familiar? Quer dizer, então familiar. E aí, nesse caso, ele vai ter que pegar parte da ajuda familiar e vai levar. Por quê? Porque a impossibilidade tem que ser absoluta. Então, parece assim, em princípio, que o código veio, que esse dispositivo veio de uma forma muito, muito dramática. Mas assim, Clóvis falava no programa anterior dessa morosidade. Você fica naquela coisa interminável, uma justificativa apenas para protelar uma coisa que é essencial, gente. Alimento é essencial à vida e à criança. Então, eu achei isso muito interessante, né? Clóvis comentava comigo no intervalo o protesto, né, do devedor de alimentos. Por que não? Todo devedor pode ser protestado. Por que o alimento, justamente por ser alimento, né, essencial à manutenção da vida, não poderia ser protestado? Também vejo, assim, com muito bons olhos essa alteração, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta ainda dentro da execução de alimentos, mas eu fico bem animada, assim, quando eu falo sobre isso, porque é uma criança, gente. E também tem que considerar que houve uma padronização agora na resposta, né, Rosana? Porque
tinha juiz que não aceitava a justificativa porque entendia que era o 475 que seria aplicável, então tinha que garantir o juízo para poder discutir alguma coisa. Acho que agora o novo código, acredito que o novo código, ele padroniza a situação para evitar a interpretação equivocada. Quanto à forma procedimental, sem dúvida, melhorou muito. Agora, ainda voltando na questão dos alimentos e das consequências, doutora Rosana, hoje o devedor de alimentos, né, ele pode ser preso por força da súmula 309 do STJ, pelo inadimplemento dos 3 últimos meses anteriores à citação, ao ajuizamento da ação. O novo código também prevê a mesma coisa. Só que a prisão, se ele não conseguir justificar, o regime da prisão agora será regime fechado, com a ressalva de que terá que ficar separado de outros presos. Acho que seria um absurdo mandar juntar o preso de alimentos com o sequestrador, com o estuprador, enfim, porque não são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa questão da prisão em regime fechado vem bem em sintonia com o que você falou no início. Os canais não se comunicam, porque nós não temos prisão suficiente. Essa Lava Jato aí está tão gulosa que está acabando com todas as vagas prisionais no Brasil, né? Agora vem a decisão do STJ, do STF, e manda prender todos aqueles que ainda condenados em segunda instância com recurso no STF. São milhares de pessoas que serão encarceradas em regime fechado. Então, é mais uma disposição que eu acho que vai ficar no papel, porque não vai ter aonde colocar esses presos no regime previsto na lei. E ainda vai protestar a sentença. E aí é polêmico, porque aí o histórico é interessante de se fazer. Até muito perto da aprovação do texto final, a previsão, sabe qual era? Era só prender depois de 2 inadimplementos. Então, tudo levava a crer que a situação do devedor de alimentos ia ser melhorada para o devedor. E aí, enquanto eu acho que os deputados foram jantar à noite, não sei aonde, lá em Brasília, a bancada feminina, né, se reuniu suprapartidariamente, aí esqueceram que um era do PC, PCC, não sei aonde, né, e aprovaram um substitutivo, endurecendo a situação. Talvez o jantar foi na casa da Rosana, porque ela gostou bastante das alterações aqui. Olha só, eu acho que agora, em desvantagem. Agora, o sujeito que dever alimentos, ou ele vai se virar para pagar, ou ele vai deixar rolar, e aí vem outras consequências, porque não são só essas duas. Não. Ele vai para o Serasa, ele vai responder, vai cumprir a prisão em regime fechado, e ainda tem mais uma coisinha. Tem mais uma consequência que eu adorei. Qual é a consequência? Então, a questão aqui... Também não é moleza, não. Não. Nós temos aí a previsão de que seja oficiado o Ministério Público para apuração, a instauração, apuração do crime de abandono material, né? Então, o Clóvis fez algumas colocações. Eu não sei quantos minutos a gente tem, mas eu acho que vai precisar de muito para falar sobre isso. Ao meu ver, não atuo na área criminal, todo mundo sabe disso. Ao meu ver, o termo regime fechado, ele seria muito mais aplicável ao direito penal do que a prisão administrativa. A discussão é que, antes, quando se estava discutindo o código, tentou-se relativizar para que ele não fosse preso. E a justificativa era assim: olha, se ele trabalha e for preso, ele vai perder o emprego. Mas se ele trabalha e não paga pensão, o que a gente vai fazer? Infelizmente, eu acredito que uma das poucas coisas no Brasil que funcionam melhor, não é efetivo, mas funciona melhor, é a questão da prisão, né? Da pensão alimentícia acumulada com a pena de prisão.
muitos pais, e aqui a gente não está falando generalizando, mas muitos pais só pagam depois que foram presos. Aí a situação que a família se une, todo mundo chora e vamos ajudar o moço, coitado. Mas antes disso, ninguém diz assim, vamos ajudar a criança, coitada. É muito do, né, aspas aí, cada um com o seu problema. Agora, quando o moço ou a moça é preso, aí eu tenho uma mobilização familiar. Então, eu sou totalmente a favor, eu não sei nem por que havia essa discussão de tirar a prisão de uma coisa que estava funcionando, né? O país, o Brasil, ele não tem uma cultura de responsabilidade que pudesse justificar essa retirada. Em outros países, você verifica que é diferente, a criança está em primeiro lugar. No Brasil, infelizmente, e até pela morosidade do processo, é interessante que o pai fique usando artifícios, enquanto isso a criança está lá de boquinha aberta esperando. A questão do abandono material, até conversava com o Rodrigo aqui no intervalo. Alguns são contra, outros a favor. Eu sou totalmente a favor e eu fico feliz que, assim, comentei com o Rodrigo para a gente finalizar. Há 10 anos atrás, eu fui procurar um delegado de polícia para fazer um boletim de ocorrência de abandono material. A questão era outra, né? Uma pressão que a mãe exercia sobre mim. A criança era diabética e ela dizia que se a criança falecesse, a culpa era minha como advogada, porque ela não recebia o dinheiro. E aí eu, tomada por uma ira, levei a menina à delegacia e fizemos. Na época, disseram que eu era maluca. Hoje eu vejo que o código veio em boa hora, porque não é abandono material. Agora, se isso não é abandono material, o que é abandono material? Então, assim, a gente tem assunto aqui para N programas, infelizmente, né? O tempo não é suficiente, mas assim, eu acho que muita coisa poderia ser melhorada nesse código, mas o que veio já é um bom começo. Ele já ajuda bastante. Eu acredito que o pessoal vai ficar mais ligado agora para não, a hora que isso vier à tona, porque a maioria das pessoas não está nem sabendo, né? Mas vamos ver, lamentavelmente, Rodrigo, Rosana, nosso tempo chegou ao final. Logicamente que vamos ter outras oportunidades, vamos trazer outras personalidades aqui para falar sobre essas mesmas questões, né? Para a gente poder ter uma visão mais aberta, né? Porque a gente não é dono da verdade, cada um tem a sua opinião. Aqui na mesa mesmo, tenho certeza que sobre essa questão de alimentos... E aqui eu estou em desvantagem, porque tem 2 meninos. Existem... Não, eu vou aí ser bem conciliador. Eu acho que você tem razão em algumas coisas e o Rodrigo tem em outras, né? E o telespectador já percebeu que houve uma troca de ideias. Imagina. Agradecemos ao nosso telespectador, agradeço à professora Rosana, a doutora Rosana, ao Rodrigo, bem-vindo mais uma vez, você que está conosco nesse ano. E, Rodrigo, palavra final, super rápido, e a Rosana, despedida. Rosana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Apesar de alguns pontos de conflito, nós nos damos muito bem no programa, isso é que importa. Clóvis, obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a você, telespectador, que está assistindo ao nosso programa, tendo conhecimento, adquirindo novas ideias, tanto para quem paga pensão quanto quem recebe e para os colegas advogados também. Fiquem espertos, a lei muda e nós temos que nos atualizar. Muito obrigado, agradeço vocês. Bom, de minha parte, né, telespectador, o nosso conflito não é pessoal, né, Rodrigo? Graças a Deus. O bom do direito é isso, é esse dinamismo, né? Eu agradeço a oportunidade e Clóvis, ao Rodrigo e ao nosso telespectador que se atente, né, aos novos detalhes aí do novo Código de Processo Civil que está chegando com força total. Obrigada, até a próxima. Muito bem.